Olá pessoal, sejam bem-vindos aqui de volta a mais um vídeo aqui no Super Acadêmico. E hoje, celebrando a chegada dos nossos 1000 inscritos, vamos continuar com nossa playlist aqui sobre História da Filosofia Cristã. Olha a luzinha aqui. Estamos indo com o livro, estamos indo com a playlist, espero que vocês estejam gostando da playlist. Antes de começar, eu queria que vocês dessem uma olhada aí nesse spot para lembrar para vocês sobre o Apoia-se. Vamos lá. E aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Super Acadêmico. E agora, antes de a gente começar o nosso conteúdo, eu queria que vocês dessem uma olhada aqui nesse card comigo. Faça parte da minha comunidade na Apoia-se. Apoia-se Super Acadêmico. É só você clicar na descrição do vídeo, no link que está aí, para o meu projeto no Apoia-se, para fazer com que o canal Super Acadêmico possa continuar crescendo e a gente possa melhorar a qualidade dos vídeos, a qualidade das edições e eventualmente trazer convidados também, convidados que possam participar dos vídeos com conteúdos que vão além dos meus conhecimentos. Então, para você que acompanha o Super Acadêmico, que curte os vídeos, né, que debate, que comenta, vá lá na descrição e clica aí no Apoia-se. A partir de R$1 você consegue apoiar o canal, R$1 por mês, né? Não faz falta para ninguém. E aí você pode pegar e fazer com que esse canal possa crescer e continuar produzindo conteúdo de qualidade gratuito para todo mundo, certo? Então vamos ao vídeo e não se esqueça de dar o like, curtir e se inscrever se não está inscrito. Vamos lá! Pois bem, então estamos aqui para esse vídeo sobre a playlist, né? Continuar a playlist de História e Filosofia Cristã. E hoje nós vamos conhecer, sabe quem? Deixa eu olhar aqui. Quem foi que a gente parou? Ah, o nome é um cara chamado Hugo de São Vitor. Hugo de São Vitor. Tem muita gente que eu não conhecia da filosofia cristã, que eu estou conhecendo com esse livro, é muito bom. Então, Hugo de São Vitor, ele é da escola... continua com a tradição tanto parisiense quanto inglesa, né, francesa e inglesa. Ele diz que o dever primordial do homem é a aspiração à sabedoria, na qual se encontra a forma ou essência do bem perfeito. Então você veja que ele já começa com uma afirmação idealista, né, de que há uma essência primordial do homem, isso é uma linha essencialista, e que essa essência é aspirar à sabedoria para encontrar o bem perfeito. A sabedoria ilumina o homem, capacitando-o a conhecer-se a si mesmo. Veja que ele reproduz muito da tradição grega com o conhece-te a ti mesmo. Amor, sabedoria é a filosofia, então ele defende a filosofia. Nós tivemos aqui já autores que tanto defenderam a filosofia, a tradição filosófica, quanto disseram que a tradição filosófica leva ao desconhecimento sobre a verdade mística do ser divino. A verdadeira filosofia equivale à verdadeira religião. Veja que ele conclui, né? Ele fecha essa ideia da filosofia como amor, sabedoria, como sendo a verdadeira religião, a verdadeira filosofia. Mas o que é a verdadeira filosofia? A filosofia deriva da própria natureza humana. O que será a natureza humana nesse caso? A atividade do entendimento visa, sobretudo, dois objetos, a saber, a natureza das coisas e as ações humanas. Então, o pensador, que seria o filósofo e, por isso, o verdadeiro cristão, ele busca a natureza das coisas e das ações humanas. Aí vai falar sobre a relação entre as ciências filosóficas e os atos humanos. Uma parte do ser humano encontra-se presa à necessidade e à mutabilidade. Sua parte mais nobre, porém, assemelha-se ao próprio Deus. Então, a nossa parte mais humana, que é mais distante de Deus, seria presa à necessidade e à mutabilidade. Quer dizer, nós fazemos aquilo que necessitamos para sobreviver, né? Trabalhar, exercer nossas funções fisiológicas, fazer as coisas mundanas. E nós estamos sujeitos à mudança, mutabilidade à mudança. E aí a parte mais nobre é a que se assemelha a Deus, seria a parte, digamos, permanente, essencial, a parte que expressa nosso espírito independente das coisas mundanas. Há dois gêneros de atividades
que concorrem para a recuperação da semelhança divina. Então, a semelhança divina, muito parecido lá com Platão, né? A semelhança divina é algo a ser alcançado, ao ser reencontrado, que foi perdido e tem que ser reencontrado. A contemplação da verdade e a prática da virtude. Então, contemplar a verdade é muito parecido com na filosofia platônica de você encontrar, né, de você perceber as ideias, né, as ideias perfeitas do mundo das ideias. E a prática da virtude puxa um pouco de Platão, mas de Aristóteles também, a ideia do comportamento virtuoso para se aproximar, né, do que é esse ideal de verdadeiro. Pois é pela sabedoria e pela justiça que o homem se torna semelhante a Deus. Então, sabedoria e justiça. Né? Isso aqui é muito Platão. Esse cara aqui é muito Platão. Eu quase ia achar que ele não é da escolástica. Ainda mais sendo da... Deixa eu ver aqui. Sendo da tradição inglesa. Sendo da tradição inglesa. Tá, ok. Seguindo, ele diz: o que Hugo entende por aqueles atos divinos e humanos que constituem o objeto da filosofia? Divinos são os atos que visam a restauração de nossa natureza. Humanos são os atos pelos quais socorremos a nossa natureza enferma. Então, é como se a natureza humana fosse doente, né, enferma, e aí quando nós, digamos, aderimos a ela, seguimos ela, estamos doentes, enquanto que os atos de natureza divina são os atos que restauram a nossa natureza verdadeira, que seria essa natureza semelhante à divina, né? Então, há muito dessa coisa de idealizar o que seria o comportamento o correto. A lógica com parte da filosofia. Então, há uma valorização de um modelo de lógica, que não é exatamente a lógica moderna, é muito mais próxima da aristotélica, né? Mas há um esforço. O próprio autor nos oferece a seguinte explicação do esquema. Há três coisas. A sabedoria, a virtude e a necessidade. A sabedoria consiste na compreensão das coisas tais quais são. Então, como elas são de verdade. A virtude, na conduta da alma segundo a natureza. Então, é a alma se conduzir de acordo com a natureza dela. Isso, bom, é bastante complicado, já que ele teria que assumir o que seria essa natureza da alma, né? E em consonância com a razão. A necessidade naquilo sem o que não podemos viver, mas sem o que certamente viveríamos mais felizes. É uma negação da condição humana natural terrível. Então, quer dizer, a necessidade é o que a gente precisa para viver, mas sem o que certamente seríamos mais felizes. Então, se a gente não tivesse fome, seria mais feliz porque não precisaria comer. Se a gente não tivesse desejos sexuais, seria mais feliz porque não precisaria ceder esses desejos. Então, é uma negação muito forte do que seria realmente o elemento da condição natural humana, né? A sabedoria é o remédio da ignorância, a virtude do vício e a necessidade da fraqueza. Tá, bem. E assim temos quatro ciências principais das quais derivam todas as outras. A ciência teorética, a prática, a mecânica e a lógica. Bom, aqui dá para ver que prática e mecânica acaba sendo complementar, né? Seria aquilo que a gente chamou de ciência empírica. E teorética e a lógica seria as ciências argumentativas, né? As ciências teóricas. Ou dentro da filosofia mesmo, o pensamento teórico versus o pensamento prático da ciência. Aqui eu marquei alguma coisa sobre inteligência e memória, observações e vida acadêmica. Porque ele vai dizer que a aplicação dessa lógica na filosofia argumentativa, na teoria, né, na teorética, exige o uso da inteligência e da memória. Já a empírica, né, a prática ou mecânica, as observações, mas ambas
fluem na vida acadêmica do sujeito, do indivíduo. Bom, aí Hugo vai falar sobre o conhecimento de Deus. A existência de Deus estaria oculta, mas não pode negar sua existência. Se Deus não se manifesta, não. Se Deus se manifestasse plenamente ao homem, não haveria mérito na fé, nem lugar para a descrença. Por outro lado, se fosse inteiramente oculto, a fé deixaria de constituir um auxílio para o conhecimento, e a ignorância exculparia a descrença. Exculparia. Quer dizer, a ideia de que Deus ele existe de maneira mais ou menos oculta. Ele se revela aos poucos, em mistérios. Porque se revelasse completamente, causaria uma espécie de... não haveria necessidade de sacrifício, né, de fé. E quanto se ele se ocultasse completamente, faria com que as pessoas pudessem simplesmente não ter fé em nada. Seria uma coisa meio desesperançada no sentido religioso, né, sem esperança. Mas talvez fosse saudável no ponto de vista da afirmação do ser humano. Prova da existência de Deus, esse aqui é um tema clássico na maioria dos autores, como a gente já viu. O nosso espírito é uma imagem de Deus. O homem foi criado de maneira a poder erguer-se ao conhecimento de Deus a partir do seu próprio ser. Então isso seria uma evidência de Deus, né? O fato do homem procurar ascender a conhecer mais. A unidade de Deus, Deus seria uma unicidade, né? Deus, uma coisa única, um ente único. A simplicidade de Deus, Deus é simples, né? Simples não, assim, como ele é fora, digamos assim, da vida, então ele não tem as complexidades típicas da vida humana, por isso que é simples. Não simples de conhecer, mas simples no sentido de que é um ente puro, digamos assim. E Deus é imutável. A imutabilidade de Deus, né, são as três características aqui que ele aponta, né? Unicidade, simplicidade e imutabilidade. Já sobre o homem, o Hugo de São Vítor vai dizer que a razão da criação do homem não pode ser outra que o próprio Deus, ou mais precisamente seu amor. Então, uma outra evidência da divindade existir é o fato de o homem ter sido criado do jeito que foi criado, como um ato de amor divino. O mundo foi criado em atenção a ele, ao ser humano, então isso meio que é uma visão antropocêntrica, né? Como se a existência do cosmos fosse em virtude do ser humano, do homem. Se o homem existe para Deus, o mundo existe para o homem. Todas as criaturas visíveis lhe são sujeitas, e ele, por sua vez, deve submeter-se unicamente a Deus. E isto por uma decisão livre de sua vontade. É uma afirmação extremamente antropocêntrica, certo? Que coloca como centro do universo o homem, já que ele só tem que submeter a Deus e a própria divindade ela é misteriosa. Então, para eu afirmar que estou seguindo Deus com o que quer que eu faça, já que o mundo está submisso a mim, isso com certeza dá margem a um monte de pregações, afirmações e ações bastante perigosas ao longo da história. O homem deve sua posição central na criação ao fato de ser composto de corpo e alma, quer dizer, assume que as outras criaturas não têm alma. A desobediência introduziu a desordem no ser humano. Ele está falando do pecado original, né? É isso mesmo. Então, ao desobedecer ao desígnio divino, por escolha própria, por livre-arbítrio, o ser humano acabou introduzindo a desordem no mundo. Hugo compara a obra de Deus a um livro escrito por dentro e por fora. Por dentro encontra-se inscrita a sabedoria e a divindade de Cristo. E por fora o mundo visível e a humanidade visível do mesmo Cristo. Então, Deus como se fosse uma obra a ser interpretada, né? De dentro pela divindade, de fora pelo homem. Bom, se fosse assim seria até mais fácil, né? Mas haveria discordância entre as diferentes visões. Deixa eu ver aqui. Ele está chegando na apreciação para chegar na autoescolástica. Então, ele vai dizer que os bens visíveis jamais conseguirão satisfazer o coração humano. Servem apenas ao conforto material e à conservação da vida corporal.
Pelo menos ele não despreza, né? Nesse sentido aqui. Apesar de antes ter dito que seríamos mais felizes se a gente não precisasse dessas coisas materiais. Os bens invisíveis, ao contrário, conferem uma alegria genuína e profunda. Só eles se tornam verdadeiramente felizes. Nos tornam verdadeiramente felizes. E é nisso precisamente que se manifesta a grande dignidade de nossa condição humana. Então, bom, de certo modo, para um aspecto místico, né, do que o autor está dizendo, o Hugo São Vitor, sobre a interpretação dos autores, né, o Gilson e o Bonner, é que tudo que é corpóreo é necessário, mas é passageiro, digamos assim. Traz felicidades mais passageiras, enquanto o que é espiritual traz felicidades mais plenas e duradouras. O mérito depende da boa vontade. Nenhum poder é capaz de constranger-lhe a liberdade. Quando muito, o homem pode ser impedido de fazer uma obra exterior, nunca, porém, da vontade de fazê-lo. Bom, é uma reafirmação do livre-arbítrio lá do Santo Agostinho, né? Ele pode ser impedido de fazer uma obra exterior, mas nunca da vontade de fazê-lo. Então justificaria, por exemplo, a atitude de um prisioneiro ou alguém que está submetido a alguma coisa terrível, né? Alguma provação qualquer, de se manter resiliente pelo fato de, apesar de estar sendo forçado a alguma coisa, ele não cede à vontade. A vontade continua sendo contrária, apesar dele fazer por sobrevivência. Do ponto de vista da manutenção do bem-estar, digamos assim, da sanidade mental, pode justificar, por exemplo, eu já vi alguns estudos sobre isso, né, que sobreviventes do Holocausto sobreviveram justamente porque mantinham uma fé muito grande e resiliente a respeito de si mesmo, da sua própria vontade, apesar de saber que está ajudando, né, colaborando com os trabalhos a coisas terríveis com outras pessoas, né? Tipo, carregar roupas, carregar corpos, carregar cinzas dos outros, ossos, etc. Mas aí aquela resiliência dá um impulso para continuar sobrevivendo. Apreciação. Hugo de São Vitor, o místico, teorético da mística. São Bernardo, seria místico também? Então ele seria um seguidor de São Bernardo. Hugo é um místico, mas sua importância está sobretudo na teologia e na filosofia. Além disso, foi um cultor apaixonado das artes e das ciências. Bom, então esse é Hugo de São Vitor, em poucas palavras, mais de 15 minutos. Espero que vocês estejam assistindo até o final. Aí no próximo vídeo dessa playlist de História da Filosofia Cristã, a gente entra na autoescolástica. A gente estava na baixa escolástica, agora é na autoescolástica. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever no canal, certo? Bem-vindos aos novos inscritos, né? Aos 1000 inscritos do canal Super Acadêmico. E não se esqueça de dar like no vídeo, comentar, compartilhar. Se puder aí, clica também no Apoia-se e apoia o canal também. Até o próximo vídeo. Valeu!